Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui de Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a vida e a família de todos nós. Hoje nos reunimos aqui no dia 12 de setembro de 2023, nessa terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum, viu? E o evangelho que nós temos é de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Assim, Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago, João, filho de Zebedeu, e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante a frase de que muitos queriam tocar em Jesus porque uma força saía dele. É igual a devoção mariana do povo, que busca em Maria uma força extraordinária que os mantém na fé, na oração. E a gente reza porque a gente precisa dessa força de Deus para a gente tocar a vida e não perder a esperança, principalmente diante de realidades mais difíceis, diante de situações mais complicadas, diante de momentos não tão bons. Por isso nós somos agraciados e abençoados e ao mesmo tempo chamados e queremos que Deus nos toque. Queremos que Deus toque em cada um de nós e nos dê força para a gente não desistir da vida, a gente não se cansar de certas situações, a gente não se cansar de certas realidades e pedir sempre a Deus que abençoe, ilumine a todos nós e nos fortaleça na fé. O evangelho de hoje nos coloca primeiro um dado interessante. Jesus vai a uma montanha. Montanha é sempre um lugar sagrado na Bíblia porque se faz dois movimentos ali. Na montanha o ser humano sobe, Deus desce ali ao encontro. É na montanha que Moisés encontra Deus e recebe os 10 mandamentos. É na montanha que Elias se prepara para poder descer e ajudar o povo a se converter. É na montanha que Jesus proclama o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e a constituição do novo povo de Deus. Então a montanha é isso. Jesus agora faz esse movimento, subir e ali ele passa a noite em oração. E a gente não tem a noção como Jesus rezava, mas era uma prática dele. Era uma prática de Jesus reservar a noite para rezar. E depois de todas as vezes que Jesus passava a noite rezando, ele tomava uma decisão. Ele tomava uma decisão importante. Viu? Então Jesus agora tem isso. Ao amanhecer, Jesus resolve escolher 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Apóstolos são aqueles que dão continuidade, são aqueles responsáveis pelo apostolado, pela missão de dar continuidade à missão de Jesus. É aqueles que dão sequência ao ensinamento de Jesus, que dão prosseguimento ao ensinamento de Jesus. Então nós temos e nos deparamos com esta realidade. Deus chamou 12 apóstolos, e lembrando que 12 é um número simbólico que vai nos lembrar das 12 tribos de Israel, na qual se constituiu o povo de Deus no Antigo Testamento. As 12 tribos de Israel se formou o povo de Deus.
E agora nós temos 12 apóstolos que têm a missão de continuar sendo esse povo de Deus e fundar a igreja de Deus, sob o alicerce dos 12 apóstolos. Todas as apresentações, elas seguem a mesma lógica. E começa com Simão Pedro e termina com Judas Iscariotes. A gente começa com Pedro, que vai receber a chave da igreja, e termina com o traidor. Os 12 têm isso. Tem o primeiro Papa, temos o homem de confiança de Jesus. Do outro lado, lá no final, nós temos alguém que trai Jesus. Então a lista são sempre a mesma. Começa com Pedro, que vai ser o chefe da igreja, e termina com Judas, o traidor. Começa com os 4 primeiros pescadores. Simão, e aí Jesus troca o nome dele. Simão, que vai se tornar Pedro, pedra. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Então alguns já têm o nome trocado. Pedro é um desses. Trocar de nome significa trocar de identidade, trocar de missão, trocar de perspectiva, trocar de consciência, trocar de vida. Por isso que Abrão virou Abraão, viu? No Antigo Testamento. Então nós temos isso, viu? Depois seu irmão André, Tiago e João, os filhos de Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, alguns dizem de quem é o pai, filho de Alfeu, viu? Simão, chamado Zelota. Zelota era um grupo armado, é um grupo que propunha a luta armada contra o Império Romano. Então nós temos nesse contexto aí um pessoal da Revolução, viu? Um pessoal da Revolução. Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. E talvez a frase que nos chama a atenção é aquele que se tornou o traidor. Judas não estava no início pensando em trair Jesus. Mas no caminho, Jesus foi decepcionando Judas e Judas foi decepcionando Jesus. No trecho, no caminho, Judas perdeu a esperança em Jesus, desgostou, desacreditou, porque ele esperava algo de Jesus e Jesus não ofereceu. E aí, com o dinheiro chegando e com as benécias, a pessoa foi se corrompendo, a pessoa foi buscando aproveitar da situação. Por isso alguns chamam que ele era ladrão. Mas vamos lembrar, né? Jesus não escolheu alguém para o trair. Se Jesus escolheu Judas, por algum motivo Jesus apostou nele. Se Jesus escolheu Judas, por algum motivo Jesus tinha encontrado alguma coisa boa em Judas. Judas, quando vai perceber o que fez, que errou, já é tarde. Jesus já está preso e condenado. É alguém que eu entreguei sangue inocente para vocês. Judas se desespera e Judas se mata, se suicida. Então nós temos essa lista. Depois, Jesus desce a montanha e com eles parou num lugar plano. A escolha é feita na montanha, a atividade é feita na planície. O encontro com Deus e a escolha depois de uma noite inteira de oração, então quer dizer, Jesus rezou para escolher Judas. Jesus rezou para escolher Pedro. Jesus rezou. A escolha dos 12 é fruto de uma oração, de uma noite de oração. A escolha dos 12 não é uma escolha qualquer, é uma escolha fruto de um período longo de oração. E aí nós temos agora aqui na planície. Então Jesus para no lugar plano. E ali na planície é o lugar da atividade pastoral. Esses apóstolos vão agir ali. Em outras palavras, a planície é o lugar nosso. É o lugar do nosso encontro. Do encontro entre nós. E aí Jesus ali na planície, muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, de todos os lugares ali tinha muita gente. Viu? E eles vieram para quê? Para ouvir Jesus e serem curados por ele. E Jesus fala e cura eles. Por isso peçamos a Deus que abençoe e que Jesus possa nos tocar, nos curar e que a gente possa ouvir com carinho a sua palavra. Deus abençoe a nós, um abraço e até mais.